O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29, eu quero aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre família, nosso relacionamento familiar. E o relacionamento entre um pai e uma mãe vai refletir na vida dos seus filhos no presente e muito mais forte no futuro. O que semeamos na nossa família, nós vamos colher no futuro. Exemplo, se aquele pai é amoroso, ele é cuidadoso, educa com amor, na verdade do Senhor, pela orientação que vem de Deus, aquela mãe ama seus filhos, educa os seus filhos, orienta os seus filhos, segundo os preceitos cristãos, o que está estabelecido nas Escrituras. Lá na frente, eles vão colher frutos maravilhosos. Com dificuldades sempre haverá. As dificuldades sempre estarão presentes. Mas os filhos aprenderam que há um Deus, há no Senhor Jesus Cristo um lugar de sabedoria, de descanso, de entendimento, de equilíbrio, principalmente de salvação e um relacionamento com Deus, Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Agora, aqui a orientação neste vídeo, nós vamos basear em Efésios capítulo 5, versículo 28, a palavra do Senhor diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Versículo 28, ele diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Queridos, quando o marido fere a sua esposa, com palavras, com gestos, com desprezo, com indiferenças, não estou nem aí, várias formas fere, ou a esposa trata esse marido, ferindo esse marido, é porque estão feridos. Um marido ferido, ele vai ferir. Uma esposa ferida, ela vai ferir. E muitas das ocasiões sobra para os filhos. Um temperamento não adequado desse pai, dessa mãe, com relação a uma dificuldade que o filho está passando. Muitas vezes sem paciência com as crianças, sem paciência com os filhos, são intoleráveis os erros dos seus filhos. Os erros dos nossos filhos devem ser corrigidos e tratados com a graça e o amor de Deus. Não podemos deixar que aconteça, mas tratá-los com amor e graça. Mas para isso, esse pai, essa mãe, deve ter uma experiência com Deus Pai através do Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito Santo derramou o amor de Deus no coração deles. Eles ganharam um novo coração, uma nova vida, pela obra da cruz. Aí vai refletir nesse relacionamento dessa esposa com esse marido, desses pais com seus filhos. A palavra do Senhor diz
que em Efésios 4:29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, torpe, suja. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Para que isso aconteça, o coração deve ter sido um coração trocado de pedra para carne, de um coração duro para um coração mole. Mas esta é a orientação que vem da parte do Senhor. Muitas vezes no lar existe muito narcisismo. Esse marido quer tudo para si. Cadê aquilo lá? Cadê outra coisa lá? Pegue aquilo, faça isso, faça aquilo, vê isso para mim. Ele é o centro. Narcisista só preocupa consigo mesmo. Não vai bem esse casamento. Hedonista, desespero pelo prazer a qualquer custo. Esse casal quer prazer de qualquer custo. Final de semana tem que prazer. Tem que sair, tem que fazer isso, tem que aquilo. Sabe o que acontece? Que muitos casais não aguentam mais ficar olhando um para o outro. Quantos casais buscam ter um final de semana juntos? Isso não é errado, sair, passear, lazer, mas é uma necessidade de prazer. Em 2 Timóteo 3:4, ele diz: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não vai bem esse lar quando tudo é motivado pelo prazer. Se estão passando dias com prazer, é necessário isso. Mas viver em função disso, e é isso que vai sustentar o seu lar, sua casa, mentira. É construção da casa sobre areia. As tempestades vêm, e é muito triste. O final, ruína. Ao invés de todo o prazer, do amor ao prazer, ser amigo dos prazeres, é necessário sermos amigos de Deus. Amigos de Deus. Sabe o que vai sustentar o seu lar, sua família? É ser amigo de Deus. Todas as outras coisas que eu disse aqui são necessárias muitas vezes, e é bom que isso aconteça. Mas todas essas coisas não podem ser o alicerce da construção desse lar, desta família, desse relacionamento entre pai e mãe, mãe e pai, marido, esposa, esposa e marido e filhos. Esse alicerce, quando não poderão de alguma forma ter prazeres, nós precisamos nos distrair, precisamos nos alegrar com coisas que no domingo é alegre, na segunda-feira acabou tristeza. É necessário que tenhamos necessidade de ser alimentados pelo pão que desceu do céu e orientação na palavra de Deus. Um historiador lá do passado, quando a igreja foi estabelecida no primeiro século, ali quando a igreja nasceu, sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, lá no início,
E o que causou mais impacto na sociedade da época, porque até então a mulher, ela não tinha valor algum, ela não era nem contada como povo, ela não tinha valor algum, as mulheres eram meros objetos nas mãos dos homens. Os homens eram bem tiranos, ditadores, mandões. Achava que toda a verdade estava neles, toda a autoridade estava nele, todo o direito estava com ele. O Senhor mudou muito isso. O que aconteceu nas famílias nascidas do Espírito, nascidas de novo, no início do primeiro século, quando iniciou aquela igreja gloriosa, igreja de Cristo, vivendo para Deus, sendo governadas pelo Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? O mundo viu os maridos amando suas mulheres como seus próprios corpos. E as mulheres submetendo aos maridos em amor, com alegria, alegremente. Que mulher que não vai submeter ao seu marido, sendo que o seu marido a ama, cuida dela, preocupa com ela, ama a sua esposa como o seu próprio corpo, ama com amor incondicional, o amor de Deus, que esse marido recebeu da parte do Senhor, porque ele foi tornado nova criatura. Esse ato desse marido amar a sua esposa como amava os seus próprios corpos, e as esposas submetendo a esse marido alegremente, com amor e alegria, esse era um dos testemunhos impactantes para que o Senhor da graça fosse conhecido, crido e vivido. Eu quero que o meu lar seja esse lar. E você quer? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. No Salmo 127. Agora, como o Senhor vai edificar, construir, governar, se o nosso coração não for trocado de um coração de pedra para um coração de carne, tendo o Senhor Jesus Cristo como habitação, como Senhor das nossas vidas? Você quer ter esse lar? Esse lar onde há amor, a graça de Deus. O que é a graça? É conceder a alguém algum benefício sabendo que essa pessoa não merece. É o mesmo relacionamento nós com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é cheio de graça. Como Ele nos favorece. Nós sabendo que nós não merecemos. E Ele nos favorece tanto. Esse relacionamento deve frutificar em nossos relacionamentos familiares entre marido, esposa e marido. Filhos. Pedir perdão. Reconhecer os erros, os fracassos. Pedir perdão ao Senhor e convidar a família para orarem juntos, mostrando a dependência da suficiência do Senhor Jesus Cristo como governo neste lar, começando governando o marido, governando a esposa. E os filhos vão aprendendo que há um governo celestial
no lar dos seus pais vai frutificar frutos para a glória de Deus. Que o seu lar possa ser dessa forma, o meu lar possa ser dessa forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem conserto? Tem. O Senhor Jesus Cristo é carpinteiro. O Senhor Jesus Cristo gostava de pegar uma madeira que não prestava para nada e fazer dessa madeira um armário lindo, uma construção linda. Ele pega eu e você todo atrapalhado, torto, destruído e restaura a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, relacionamento de marido, esposa, esposa e marido, relacionamento entre pai e filhos, filhos e pai. Ele converte o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. O Senhor Jesus Cristo é o restaurador de vidas, restaurador de famílias. Renda-se, marido. Renda-se. Bota para fora a sua incapacidade. Eu sou totalmente incapaz. Bota, esposa, a sua incapacidade, não soberba, mas sua incapacidade diante do Senhor. E diga: Senhor, marido e esposa, eu não tenho capacidade. Vem, Senhor, com a tua autoridade e o teu governo, o reino de Deus sobre o nosso lar, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, a esposa falando em prol do seu marido, e os meus filhos possam ser filhos amados do Senhor e transformados em filhos de Deus, pelo Filho Jesus Cristo, para que eles possam experimentar aquilo que os pais estão experimentando diante de Deus, e os filhos querem ver isto nos seus lares, nas suas famílias, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. O seu lar possa ser um lar onde há alegria. Tantas tribulações e problemas da vida que nós temos, mas possa também a alegria superar as tristezas e as angústias da vida, a alegria de Cristo, a paz de Cristo, o amor de Cristo, o governo de Cristo sobre o seu lar, sobre o meu lar. Amém e amém.